Bom dia para você, é um prazer estar falando com você também. Queria continuar ainda a respeito, falando um pouquinho sobre esse setor de bancos, né, que a gente tem sempre essa grande expectativa, e queria até voltar um pouquinho no tempo e lembrar que a gente falava no início desse ano, ou talvez no fim do ano passado, que esse ano seria muito desafiador para o setor bancário, que teriam muitas até barreiras, uns desafios diferentes para o setor. Só que, pelo jeito, os bancos enfrentaram esses desafios com tranquilidade, passaram por uma certa instabilidade de preocupação e hoje são uma grande aposta, aí, como você traz mesmo, de um setor com um investimento com segurança, um investimento que pode ter um bom retorno, inclusive com bons pagamentos de dividendos também. Nesse cenário como um todo, como que você vê esse fim de ano para o setor bancário e justamente nessa expectativa de talvez até um investimento de ativos de maior proteção para o investidor como um todo? O que você espera em relação a isso? O legal desse final do ano do setor, uma coisa que a gente falava muito no ano passado, eu falei aqui na BMC, era que alguns bancos, eles estavam pegando o pior dos mundos, porque eles estavam fechando a torneira do crédito, tornando a política de crédito mais conservadora, o que diminuiu o crescimento de carteira deles, e ao mesmo tempo as safras antigas, né, aquela originação de má qualidade, ainda estava rendendo uma inadimplência muito alta. Então era baixo crescimento com alta inadimplência. Agora a gente está vendo um pouco da reversão desse cenário. Os bancos voltaram a crescer o crédito e a inadimplência está mais baixa, está diminuindo, né? Então até quem estava numa situação mais pior, né, tipo Bradesco, Santander, a gente pode ver balanços muito mais saudáveis agora nesse segundo semestre do ano, tá? O que eu evitaria no setor bancário é quem tem muita exposição ao agro, que é o caso do Banco do Brasil, que tem mais ou menos 40% da carteira de crédito dele exposta ao agro, e com a queda das commodities agrícolas nesse ano, que é um produto dos desafios climáticos, da seca que a gente teve aí esse ano, está na contramão, né? Enquanto todo o setor está vendo a inadimplência diminuir, via de regra, o Banco do Brasil ele está sofrendo com essa onda de calotes no agro, etc. e tal. Então, ficaria de fora de Banco do Brasil. Nossos top picks ainda no setor ainda são Itaú e BTG Pactual, embora a gente tenha incluído Porto Seguro recentemente nas nossas carteiras também, tá? Que é uma seguradora e tem uma dinâmica diferente dos bancos. A gente acha que não só um investimento defensivo, mas um investimento que ele voltou a ter crescimento de lucro, né, por conta dessa dinâmica de crescimento de carteira de crédito ainda nesse segundo semestre. Agora, para ano que vem, acho que a dinâmica é um pouco diferente, dependendo do grau de aumento de Selic, a gente pode ver isso bater em inadimplência no país, e aí, de repente, precisa fazer uma reavaliação das escolhas dentro do setor, tá? Queria puxar com você também um outro tema de um outro setor que também você acompanha, que é justamente o setor de energia, né? Tem várias notícias envolvendo o setor de energia. A mais quente envolve a Enel, que não necessariamente a gente vai repercutir aqui nessa entrevista, mas que é também uma constatação aí do fim de semana para quem mora em São Paulo e na Grande São Paulo, um apagão aí de mais de 48 horas e tem muitas ainda casas sem energia elétrica, comércios e tudo mais. Mas eu queria falar de dois outros assuntos, um que é a bandeira vermelha, se na sua visão isso tem algum impacto agora, imediatamente nesse setor, em alguma coisa assim. E outro ponto também é justamente essa relação que a gente vê também do setor de energia, ainda com a possibilidade da volta do horário de verão, né? O que isso representa em termos corporativos, porque para a vida das pessoas muda bastante, mas em termos de saúde financeira, em termos de balanços, qual a relação que você pode fazer aí para a gente? Bom, indo por partes, a bandeira vermelha ela é muito boa para geradoras de energia que não têm a sua geração afetada pela seca. Então, assim, se a gente pegar o caso de Eletrobras, por exemplo, né, que é uma empresa de energia que está principalmente no primeiro elo da cadeia de energia, que é o da geração.
ela produz a um determinado custo que é praticamente fixo, né? Basicamente energia vinda de hidrelétricas, que tem um custo de produção constante, e a partir do momento que você tem a bandeira vermelha, você pega aquele mesmo custo e vende aquela energia a um preço maior. Então, se a gente pegar as geradoras, elas são bem beneficiadas pela bandeira vermelha, e inclusive eu acho que também deve ser um destaque positivo do resultado do terceiro trimestre, né, para além do setor bancário. Para as distribuidoras e para as transmissoras, não faz grande diferença, porque elas só pegam e repassam esse preço de energia para o consumidor final, né? Então, a transmissora vai lá, compra da geradora e vende para a distribuidora por aquele determinado preço, e a distribuidora faz o mesmo, faz esse elo entre a transmissora e o consumidor final. Agora, indo para a sua segunda pergunta, o horário de verão, realmente, né, é uma coisa que faz muita diferença no nosso cotidiano. Quem acorda cedo aí como eu, provavelmente como você, para acompanhar o mercado, se tiver horário de verão, a gente vai acordar, vai estar escuro ainda, aquele Deus nos acuda, mas é uma proposta para economizar energia, e quando você vê os resultados, economiza 2%, 3% de energia no país, né, não é muita coisa. Para as empresas de energia elétrica, o que a gente pode ver é uma queda de volume. Como eu falei, pequena, não muito grande, mas uma queda de consumo de energia, principalmente no segmento residencial, tá? Para o segmento industrial, tende a não fazer grande diferença, porque as indústrias operam ali 24 horas por dia, né? Geralmente tem a questão dos turnos e tudo mais. Mas o segmento residencial, ele pode ver uma queda aí do volume de energia vendida pelas empresas de energia. Legal, Larissa. E para a gente fechar o nosso papo, queria falar um pouquinho sobre metalurgia, né? Os estímulos na China que demoraram a vir, podem gerar, na sua opinião, algum efeito negativo no setor das commodities metálicas? E quais empresas ligadas às commodities você acredita que podem ser mais impactadas negativamente nesse balanço agora do terceiro trimestre? Isso pode, de alguma forma, afetar aí a confiança dos investidores no setor? Bom, no terceiro TRI, acho que das commodities, a que mais caiu até o final do terceiro TRI foram as commodities metálicas, né? O minério de ferro, o aço. Então, as empresas de metalurgia e siderurgia, eu acho que talvez não vão ter balanços tão inspiradores assim, apesar da gente gostar de Vale e Gerdau pela questão do dividendo, né? Mesmo elas tendo uma compressão aí de margem pela cotação das commodities mais baixas, mesmo assim, elas continuam gerando muito caixa e um carrego muito interessante para o acionista. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, acho que não devem ser os balanços mais inspiradores. Sobre a questão da China, eu acho que a gente viu aquele clássico movimento de subir no boato e cair no fato, né? Ou subir na expectativa e cair na realização dessa expectativa, porque a gente teve, no final de semana, o Partido Comunista Chinês finalmente anunciando um pacote de trilhões de yuans, que é o que vários economistas disseram que seria necessário, mas esse anúncio, né, ele não inspirou muita confiança, porque ele passou a impressão de ter sido um anúncio meio às pressas, assim, trilhões que vocês querem, trilhões que a gente vai fazer. Ele veio sem um plano, sem um detalhamento, passando mesmo a impressão de que realmente não foi feito nada de concreto, nenhum plano nesse sentido. Então, assim, qual é a nossa avaliação aqui? Um país que cresce 5%, que provavelmente é o que a China deve crescer nesse ano, é um belo crescimento, né? Não dá para falar que é um crescimento ruim. Agora, por outro lado, a economia chinesa, ela tem sido mais baseada nas exportações. Ainda existe um ponto de interrogação se esse pacote de estímulos é suficiente para você reverter o enfraquecimento da demanda interna, do consumo interno, que é um problema que vem de anos na China, né? Ele não é um problema recente. Então, nesse sentido, a gente prefere não fazer esse cavalo de pau nas carteiras, no sentido de, nossa, agora o momento é de commodities. Eu acho que até pelo fato da China estar estimulando tanto,
nesse momento, significa que a coisa não está tão bem assim. Então, a gente prefere ter uma carteira de ações, né, majoritariamente voltada para o doméstico, embora um doméstico mais defensivo e menos cíclico por conta da alta de Selic, né, que bem ou mal, em maior ou menor grau, pode vir a bater aí na demanda interna, né. E a gente prefere manter um pouco de exposição às commodities, sim, mas principalmente as petroleiras, que se beneficiam, por mais que tenha perspectiva de demanda fraca, se beneficiam dessa ameaça aí de guerra, de escalonamento da guerra no Oriente Médio. Então, assim, a perspectiva de demanda para o petróleo está fraca? Sim. A perspectiva de aumento de produção a partir de dezembro pela OPEP existe? Sim. Tudo isso é pressão baixista sobre o preço do petróleo. Agora, toda vez que sai uma notícia de que tem a menor possibilidade das estruturas produtivas de petróleo no Irã ou controladas pelo Irã serem afetadas, é 5% que o petróleo dispara em 2 dias. Então, você ter petroleiras na sua carteira acaba funcionando até como um hedge geopolítico, né? Uma espécie de ouro da carteira, né? É que a gente não gosta de nenhuma mineradora de ouro para esse momento, brasileira. Mas, então é isso, uma carteira majoritariamente focada no doméstico, um doméstico defensivo e com alguma exposição ao petróleo. Maravilha, Larissa Quaresma, quero agradecer, prazer falar contigo, muito obrigada pela sua presença, volte sempre. O prazer é todo meu, Paula, bom dia, boa semana para vocês.